Fala pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Joel, atualmente trabalho como desenvolvedor de software full stack. E se você é novo no canal, aqui eu trago conteúdos relacionados à programação, tecnologia, lifestyle, rotina, tudo voltado à área de tecnologia e programação eu trago aqui nesse canal, com um pouco da minha experiência, um pouco da minha opinião, e assim a gente vai trocando aquela ideia, eu vou expondo aqui para vocês as coisas que eu já passei, as coisas que eu acho, enfim. E vocês vão deixando aí no comentário a opinião de vocês também, e assim a gente vai criando a nossa comunidade aqui de uma forma bem leve. E se você já tá faz algum tempo aqui no canal, você já sabe como que a gente gosta de levar os vídeos aqui, como eu disse, de uma forma leve, tranquila, eu expondo aqui minha opinião, minhas experiências, vocês colocando aí no comentário, e espero que a gente leve assim por um bom tempo. Bom, então sem mais enrolação, no vídeo de hoje, como vocês estão vendo aí no título, eu trouxe algumas dicas e algumas ideias, misturado com algumas opiniões minhas, de como eu entraria na área de programação se eu estivesse começando hoje, né? Como está o mercado hoje, como eu analiso o mercado, o que você deveria estudar, o que você deveria deixar de lado. Então tudo isso eu vou trazer aqui nesse vídeo de hoje para vocês. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para quando sair vídeo vocês ficarem sabendo, deixar o seu like e o seu comentário, que é muito importante aqui para o canal, para a gente conseguir alcançar o maior número de pessoas possível. E também me siga aí nas redes sociais que estão aí na descrição. Então, bora pro vídeo. Bom, pessoal, então hoje eu trouxe aqui para vocês alguns pontos de como começar, o que eu faria, né, melhorando, se eu estivesse começando, pretendendo entrar na área de programação hoje. Eu trouxe aqui, eu tô com aqui as minhas anotações, hoje eu tô aqui com ela no computador, não tô no caderninho, né, como eu geralmente faço, mas eu trouxe aqui algumas anotações que eu acho muito importante abordar aqui nesse vídeo, para a gente conseguir gerar uma discussão legal, uma linha de raciocínio legal também. Então a primeira coisa que eu trouxe aqui é uma pergunta que geralmente as pessoas fazem, né, que se para ela entrar na área de programação, ela deve entrar em uma faculdade. E a resposta que eu trouxe aqui é que você tem que ter em mente que se você estiver iniciando, né, você está iniciando ali os seus passos na programação, na tecnologia, que seja, você tem que entender que a faculdade ela vai ser um compromisso que você vai ter consigo mesmo, tanto financeiro e quanto de tempo. Então você vai ter que dedicar uma parte da sua renda ali para pagar a mensalidade todos os meses da faculdade e também o seu tempo que você vai ter que dedicar para ir na própria faculdade em si, estudar as coisas da faculdade e também fazer prova, trabalhos, etc. Então, se você pretende entrar numa faculdade, né, você quer começar na área, pretende entrar numa faculdade, você tem que ter isso em mente, né, que você está fazendo um compromisso consigo mesmo, tanto de tempo quanto de dinheiro, né, quanto de renda. E esse compromisso, ele é a longo prazo. Então, você vai ficar ali de 2 anos e meio até 4 anos, dependendo da faculdade. Então, você precisa estar bem ciente disso. Eu, particularmente falando, descobri que eu gostaria de ser programador na faculdade, como já tem vídeos anteriores aí do canal, sempre falo. Então, para mim, a faculdade não foi ruim, né? Eu entrei na faculdade, eu não sabia muito o que eu queria ainda. Então, dentro da faculdade em si, eu descobri que eu gostaria de ser programador, que eu realmente gostava da área. E pode ser o seu caso também. Às vezes você começa a faculdade ali para realmente descobrir o que você quer. Eu, hoje, recomendo muito mais, ao invés de fazer igual a mim, que eu entrei sem saber o que eu queria, né? Com risco, às vezes, de eu não gostar da área em si, né? Não só da programação. Mas o que eu recomendo hoje é você estudar, dar uma analisada sobre a área antes de você ingressar na faculdade, sabe? Porque, como eu falei, isso é um compromisso que você vai fazer com você mesmo, tanto de tempo quanto financeiramente falando. Então é muito bom, antes de você entrar na faculdade, você dar uma pesquisada ali, dar uma analisada, não só sobre a faculdade, mas sobre as áreas em si, né? Sobre programação, sobre um DBA, sobre um tester, tudo isso antes de você entrar na própria faculdade em si, de você tomar a sua decisão de entrar na faculdade. Porque isso vai prevenir de você se arrepender depois. Então você entra, por exemplo, na faculdade hoje, daqui a um mês você está arrependido e você vai acabar trancando ou saindo da faculdade mesmo.
E também vocês precisam ter em mente que a faculdade, ela não tem o conhecimento do mercado de trabalho, né? A faculdade vai te ensinar ali o básico, os conceitos que você precisa saber, mas o mercado de trabalho é uma coisa totalmente diferente, tanto de aprendizado, quanto de, às vezes, até mesmo tecnologia. A tecnologia que você vai usar na faculdade não é a tecnologia que você vai usar no seu trabalho. Você precisa levar todos esses pontos aí em mente. E claro, se você, como eu falei, o que eu recomendo, estudar, analisar coisas relacionadas à área que você quer, sobre programação, que seja, né, o que a gente está abordando aqui hoje, se você estudar isso antes de você entrar na faculdade, você já vai entrar lá com um conhecimento, tipo, muito acima da média, acima do nível comparado aos outros alunos. Então, querendo ou não, você vai acabar tendo uma facilidade ali no seu aprendizado dentro da faculdade em si. O meu exemplo foi, eu comecei a faculdade sem saber, mas no primeiro semestre mesmo eu já descobri que eu queria ser programador. E aí, quando deu as férias do primeiro semestre entre o segundo, eu comecei a pegar firme. Tipo, aquele um mês ali de férias, eu ralei, estudei pra caramba. E no segundo semestre eu já cheguei com uma cabeça totalmente diferente, com uma facilidade para entender as coisas que eu não entendia, para conseguir construir, fazer as coisas. Então, por isso eu recomendo, estuda e analisa sobre a área antes de você começar uma faculdade. Bom, então vamos aqui para o caminho que eu recomendo e que eu acho legal das pessoas seguirem para quem está querendo começar aí na área de programação. Primeiro, você precisa escolher o seu caminho, por onde você quer aprender, por onde você quer começar a estudar. E aí eu trouxe aqui 3 pontos, né? 3 caminhos que você pode seguir e deve seguir, né? O primeiro é a faculdade, que a gente acabou de falar aqui. A faculdade eu coloco ela como opcional, porque, como eu falei, ela te dá o conhecimento básico, o conceito, mas ela não te dá o conhecimento de mercado, né? Pode ser que algumas faculdades estejam acima de outras, mas, na minha opinião, a faculdade ela entra como opcional aqui para você escolher o seu caminho. O segundo caminho que eu trouxe aqui são os cursos. Os cursos, eu coloco ele como essencial e obrigatório. O principal ponto da área da programação que você pode levar em consideração é que você não precisa da faculdade para você aprender. Você não precisa da faculdade para você se tornar. Porque você pode pesquisar, por exemplo, você tem 14 anos, você pode pesquisar no YouTube, você pode aprender sozinho entre aspas, né, com um curso, né, porque é até um ponto que eu vou falar aqui para vocês. Então, o curso eu acho que ele é essencial e obrigatório para o seu aprendizado, para quem está começando ali, quem quer começar a trilhar os primeiros passos, eu acho que o curso ele é essencial e obrigatório. E o outro aqui é aprender sozinho. Eu não recomendo, né, você estudar ali sozinho, pesquisar e tal, principalmente no começo, porque depois acaba virando normal, vamos dizer assim. Mas no começo eu recomendo realmente o curso, porque estudar sozinho é possível, mas é mais difícil. Então, e é uma porcentagem menor de pessoas, dependendo, que às vezes conseguem fazer isso, que fizeram isso também, que tiveram um resultado com base nesse aprender sozinho. É uma pequena porcentagem de pessoas. Então, nesse passo aqui, eu recomendo seriamente que vocês comecem por alguns cursos de programação, né? Tem vários aí no mercado, seja gratuito, seja do mais barato ao mais caro. Então, eu recomendo este caminho aí para vocês. Seja qual for o caminho que vocês escolham, faculdade, o curso, ou aprender sozinho, vocês precisam definir a stack de vocês. A stack ela seria o front-end, né? Se vocês vão para o lado do front-end, que é ele criar, dar manutenção nas interfaces gráficas, o que nós estamos vendo do sistema, do software, que seja. O back-end, que é relacionado ali à lógica e os dados do sistema. E o full stack, que ele junta os dois. Então você pode ser um ou outro, ou você pode ser o full stack, que cuida dos dois. Eu atualmente recomendo o full stack, está sendo um profissional muito requisitado e solicitado no mercado, porque ele cuida e entende dos dois lados do sistema. Claro, tem uma stack que você vai prevalecer perante a outra, mas é muito bom quando você é um full stack, você consegue tanto dar uma manutenção ali no back-end quanto no front-end.
Então isso são o que muitas das empresas estão pedindo hoje. Independente da stack que você escolher, se seja front, se seja back ou full stack, você precisa conhecer e saber profundamente o básico, saber a base, saber os conceitos que são HTML, CSS e lógica de programação. Eu coloquei aqui lógica de programação porque a lógica de programação, se você realmente entender ela com profundidade, você consegue trabalhar com qualquer linguagem aí do mercado, porque elas seguem basicamente os mesmos padrões. O que vai mudar realmente vai ser a sintaxe, a estrutura da linguagem, mas os conceitos são os mesmos. Então eu recomendo seriamente que você faça a base bem feita, ela vai levar tempo, então não apressem esse processo aí, porque esse processo ele é demorado, de você aprender ali os conceitos, aprender a base. Então, levem essa parte em específico a sério, porque é isso que vai transformar vocês em um profissional diferenciado. Só um pouco saindo aqui da nossa linha, a lógica de programação tem vários cursos aí relacionados à lógica. O Gustavo Guanabara é o padrão aí, o pai que todo mundo usa como base. Ele usa uma IDE, né, o editor ali de código, o Visual, que ele não é uma IDE oficial, tanto a linguagem lá do Visual, né, uma linguagem para estudo, a IDE é para estudo. A escrita dele é feita em português, então não é uma oficial para trabalho e etc, realmente para estudo. Eu recomendo que você, assim que escolher a sua linguagem de programação, que é o ponto que a gente vai falar depois, você comece a estudar lógica de programação com base na linguagem que você escolheu. Porque você vai começar a ter mais familiaridade com a sintaxe, vai ter familiaridade com a estrutura. Ou você também pode fazer o do Gustavo Guanabara, fica à vontade, né? Só uma opinião minha. E aí a gente entra aqui também na hora da sua escolha da sua linguagem de programação, a linguagem que você vai se especializar, a linguagem que você vai escolher. Então, existem dois tipos de linguagens que vocês podem adentrar. Tanto as linguagens de mercado, que são as que eu recomendo, né, que é o que o mercado está exigindo, o que mais o mercado está inflamado aí de vaga, né, o que mais tem vagas relacionadas a essas linguagens. E as linguagens de aprendizado, que são linguagens com a curva de aprendizado menor. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui de linguagens de mercado, que, por exemplo, é o JavaScript, é o Java, é o C#. Então, essas linguagens são que mais têm vagas requisitando essas tecnologias, essas linguagens. E uma linguagem de aprendizado, por exemplo, que eu gosto de utilizar é o Python. O Python, a curva de aprendizado dela é muito menor do que comparado a essas. Então, não significa que uma linguagem ela é melhor que a outra, uma linguagem tem mais vaga que a outra. Todas as linguagens têm vagas, uma mais do que as outras, mas todas são para um mesmo objetivo, né? Que é resolver um problema. Por exemplo, eu falei aqui a linguagem de Python, né, como uma linguagem de aprendizado. Eu disse que ela é uma linguagem de aprendizado porque ela tem uma curva menor de aprendizado. Então é muito mais fácil você aprender ela do que você aprender um Java, por exemplo. Não significa necessariamente que Java é melhor que Python, Python é melhor que Java e assim vai. E quando vocês já estiverem confortáveis com a linguagem, então vocês já sabem os conceitos, já sabem a base, já conseguem fazer alguns projetos, vocês vão escolher o framework, né, que vai facilitar ali o dia a dia do trabalho de vocês. Então nós temos ali vários frameworks, né, para o front-end, alguns que eu listei aqui são React, Vue e Angular, né, todos relacionados aí ao JavaScript. Para o back-end, né, para o C# nós temos .NET, para o Java nós temos Spring Boot, para o Python nós temos o Django e tem o Flask também. Todas as linguagens, a maioria ali, elas têm um framework que é para facilitar o seu dia a dia no uso da linguagem. Então, esses pontos que eu queria trazer aqui com vocês. E relembrando, faça o curso de programação. Faça cursos aí que estejam no YouTube de gratuito, que seja na Udemy. Enfim, faça o curso porque você vai conseguir entender, compreender a base. Você vai conseguir saber o que você está fazendo, o que você está construindo ali com um auxílio. O curso não é um auxílio real life ali, né? Que você está conversando ao vivo com a pessoa, mas tem uma pessoa te instruindo, tem uma pessoa te ajudando.
E eu tenho certeza absoluta, né, na comunidade aí, dependendo do curso que você escolher, vai ter uma comunidade que vão ter outras pessoas que vão te ajudar. Você não vai ficar sozinho ali, como eu disse, que eu não recomendo você aprender sozinho. Então, pessoal, essa é a minha visão que eu gostaria de trazer aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo eu acho que foi um vídeo um pouco longo. Então, eu convido vocês a se inscreverem no canal. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like. Comenta aí a opinião de vocês para a gente poder debater um pouco, para mim saber a opinião de vocês e o que vocês acham. E também me siga aí nas redes sociais. Então, espero vocês no próximo vídeo. Falou!